Beleza, é o seguinte, eu vou começar pela nossa API. A nossa API é um GET, então vai ser um read, né? Que read é tipo ler e GET é dados para você ler, né? E beleza, aqui nesse read a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma função assíncrona. Deixa eu explicar antes, né? Esse read é onde vai ter uma função que ela vai fazer. é, Sabe como a gente usou o Postman para fazer um get? A gente vai ter uma função nisso para fazer exatamente isso, que a gente vai levar o que retornar dessa função para o nosso index.html, que eu também vou criar mais tarde, mas eu vou criar primeiro a nossa função do red, né? Daí, beleza. Voltando aqui, que é uma função assíncrona. Opa! É uma função assíncrona com o nome de pode ser carregar aliens, carregar usuários, carregar users, colocar carregar users, que não tem parâmetros. E dentro dessa função tem o seguinte: a gente vai ter um const que você coloca o nome que você quiser, colocar a resposta, que essa resposta é o quê? É um await. Daí, await o quê? Né? Lembra que todos os nossos outros também tem await, mas esse é um await de fetch, que é tipo uma requisição para um servidor, né? Um back-end. E que servidor é esse? Lembra que nosso Postman a gente usou HTTP 3000 e o nome da route é exatamente isso, entendeu? A gente está requisitando esse servidor e qual o route do servidor? A route usuário. Daí, beleza. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um const resultado. É, resultado. E esse resultado é um await. Nosso resultado é igual resposta.data. Lembra que o nosso back-end ele retorna mensagem e data se for uma função, né? Se essa ok, por exemplo, carregar ele retorna uma mensagem de retornar e o nosso data, né? Que ele daí a gente quer o data aqui, né? Deixa eu também colocar a nossa const mensagem, né? Opa, desculpa. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai colocar um alert. Alert. Deixa eu ver aqui. Alert. Resultado. Acho que pode colocar resposta mesmo. Resposta. Ponto. Mensagem. Pronto, a gente está falando para mostrar a mensagem lá do back-end. Entendeu? Lembra que a gente tem uma mensagem pronto do nosso HTTP, né? E é para mostrar a mensagem que veio, né? Para a gente entender o que aconteceu. Então, resposta.mensagem. Agora, o nosso const resultado.data. A gente pode deixar assim mesmo. Agora é o seguinte, a gente vai fazer uma função que a gente ainda não criou, que é porque aqui essa função de carregar user já está pronto, entendeu? A gente já tem tudo que a gente quer. O que falta agora? Agora falta a gente renderizar esse resposta.data, porque isso aqui tá em JSON, entendeu? O usuário não quer ler um JSON, tá feio, ele quer que seja algo bonito, entendeu? Então é o seguinte, aqui fora eu vou criar um function renderizar users. Daí beleza, esse renderizar users vai ser o quê? Vai ser os nossos usuários. Daí, beleza. Daí eu vou abrir aqui a nossa função.
eu vou criar uma constante que vai ser a nossa lista. E a nossa lista é igual. Daí, beleza. Essa nossa lista vai ser aonde a gente vai mostrar lá no, no front do nosso index, né? Onde vai mostrar a nossa lista, né? Deixa então eu ir aqui para o nosso index. Eu vou dar um ponto exclamação aqui, enter, que é para montar o nosso padrão do HTML normal. Vou colocar tipo dashboard users. Um título aqui. E é o seguinte, eu vou colocar aqui. Daí lembra que eu falei que a gente usa o Bootstrap? Bootstrap é o quê? Bootstrap é tipo uma lib. Lembra que a gente instala o libs no back-end? Que ele já vem com containers pronto, navbar pronta, entendeu? Para você não precisar fazer tudo na mão. E o mais incrível dessa lib é que você não precisa instalar. Você simplesmente pode usar um link dela, que é esse link aí. Que é tipo, o próprio navegador chama esse link e já monta para você, entendeu? Você não precisa instalar ele. Daí, beleza. Feito essa lib, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar onde a gente quer que apareça a nossa lista de usuários. Então, eu vou fazer aqui, eu vou abrir uma div aqui. Opa. Daí, essa div vai ter uma class que é do Bootstrap, que não é dos Bootstrap, né? Ela é uma. É para falar que é um monte de tabelas, entendeu? Porque é uma lista. Vai que se a gente retornar só um usuário, que é nesse caso, não precisa disso. Mas se a gente quiser criar mais usuários no futuro, a gente tem que avisar que é vários usuários. A gente quer várias colunas e linhas desse usuário. A gente usa row, entendeu? Daí eu vou fechar a nossa div aqui. Daí dentro dessa div, a gente vai ter outra div, que é o seguinte. A gente vai ter uma div de class. Isso aqui já é o do Bootstrap. Class call, que é uma do padrão, que é tipo deixar uma estilização padrão para nossas colunas, né? E daí, beleza. Daí dentro dessa div, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um título, né? Esse título vai ter uma classe pronta do Bootstrap, que é MB4, né? E daí, beleza. Daí o nosso título desse título, né? Literalmente, aqui é a estilização do título, aqui é o título em si. É usuários. Daí, beleza. Daí, agora a gente vai criar o nosso, onde a gente vai ter a nossa lista, né? Que a gente, porque aqui a gente vai referenciar, a gente vai renderizar em algum lugar o nosso resposta data. E em que lugar é esse? A gente vai colocar aqui no nosso front que o lugar que a gente vai renderizar isso é no lugar onde o ID é igual a usuários list. Daí para deixar, daí beleza. Esse é a nossa ID. Daí eu já vou até salvar essa ID aqui. Daí agora a gente volta aqui. A nossa lista é o quê? Aonde que eu vou renderizar, né? Então, beleza. Nessa lista nossa, a gente vai fazer o seguinte: document.get element by ID, que você tá buscando, ó. Sabe lá no meu front-end, lá no meu HTML, sabe onde a div é esse ID aqui? Sabe? Daí a gente tem que falar qual que é o ID. É esse ID aqui. Daí, sabe onde é esse ID aqui? É para renderizar isso aqui que a gente vai montar agora, entendeu? Só antes, deixa eu terminar aqui. Daí, depois disso, aqui no nosso HTML, eu também vou colocar um class aqui dentro, só para deixar mais bonitinho, que é o class row G3. Opa! G3, que é para deixar bonitinho uma cor que eu gosto. Que se você quiser explorar, porque isso aqui é só um dos negócios que eu uso, né? Essas classes, você pode criar outras várias.
Tem várias classes que você pode utilizar. Se você quiser ver, é só abrir a documentação do nosso Bootstrap, né? Daí, beleza. Agora vamos renderizar o nosso dado. Porque aqui, ó, o nosso dado a gente já tem. A gente já fez a nossa função de buscar o nosso dado. Só falta renderizar ele agora, entendeu? Daí embaixo aqui a gente vai fazer o seguinte. A nossa lista, que é a nossa variável que a gente criou ali, ela é um inner HTML, porque lembra que aqui, ali na nossa div do front, isso aqui é HTML, entendeu? A gente é um lugar, isso aqui é um lugar de colocar um dado que é em HTML, né? Então a gente vai colocar inner HTML, que é o seguinte, é igual a usuário ponto, que é a nossa variável, né? Ponto map usuário. Opa, usuário, daí usuários, daí ponto map usuário, porque a gente está falando, ó, de todos os, ó, tá maiúsculo aqui, de todos os nossos usuários, que pode ser mais de um, né, a gente usa o ponto map para referenciar um usuário, né? Entendeu? Ó, tem vários usuários. Daí desses vários usuários, né, ponto map, a gente pega um usuário por vez, né? E daí faz o quê com esse um usuário por vez, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar esse um usuário um por vez, né? Opa, deixa eu fechar aqui. Deixa eu já até fechar essa. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que mostrar esse usuário um por vez, né? Então a gente vai criar um HTML aqui. A gente vai abrir uma div. Opa. A gente vai abrir uma div. Vai fechar. Opa. Aqui não fecha automaticamente porque é HTML. Beleza, a gente faz na mão mesmo. A gente vai criar uma div aqui. Que essa div é o seguinte. Elas são várias colunas, essa div. Porque lembra que aqui a gente vai rodar isso numa página. Que isso aqui a gente vai colocar aqui, né, nessa página aqui, né? Onde está isso aqui. E aqui tem Bootstrap. Então a gente pode usar comandos do Bootstrap aqui também, né? Então, essa div, ela é o quê? Elas são várias colunas, né? Que ela tem o espaço de 4, que é um espaço que eu gosto que fica padronizado. E daí, beleza. Daí, dentro dessa div, uma div dentro da outra, né? Dentro dessa div a gente tem um card, que é onde o nosso card, onde cada usuário vai ficar. E esse card, ele tem o título 100, ele tem o espaçamento de 100. Gente, isso daqui não precisa aprender, isso aqui é tipo, funções do Bootstrap, entendeu? Isso aqui é um padrão, tipo, você só quer deixar seu site bonito de uma forma fácil, você usa o Bootstrap, entendeu? Daí, se você quiser ver direitinho, você vai lá na documentação. Daí, beleza. Div class, daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um, uma div class, class, opa, opa, div class, dentro de uma div, dentro de outra div, né, que agora a gente vai mostrar o nosso card, né, card title, que é o nosso título, né, que é um outro negócio do Bootstrap, né, daí, e nosso título, qual que é o nosso título? Opa, o nosso título, ele é uma variável, daí lembra que para mostrar uma variável, a gente tem que usar o cifrão. E que variável é essa? Ela é um usuário.name. Como assim usuário.name? Lembra que aqui no nosso back-end a gente tem o nosso usuários.
E daí, no nosso usuário, nós temos o name, CPF e telefone. Daí lembra que o nosso controller, ele retorna essa tabela usuários, né? E aqui a gente faz o seguinte, aqui tá toda a tabela usuário, esse data é toda a tabela usuário. Aqui a gente pega essa tabela usuários e a gente abre um mapa dentro dela e divide um por um. E daí cada um tem o seu name, e por isso usuário.name, né? Daí você pode fechar um, eu vou colocar um título maior aqui, como é o título, né? Eu vou colocar um tamanho de 5, já tá bom. Beleza, feito isso, você pode fechar a div ali. Opa, é barra div. Fechamos essa div, que é a div do título aqui em cima. Opa, deixa eu colocar aqui, assim fica melhor. Daí fecha essa div, ó, fechamos essa div. Daí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma div para o corpo. Eu vou deixar, na verdade, é, tudo aqui mesmo para ser mais fácil. Só tirar o title, né? Eu só vou tirar esse title aqui. Vou tirar tudo mesmo. Eu vou colocar na verdade, eu vou colocar um parágrafo aqui, né? Eu vou colocar uma div. Não, na verdade, eu vou deixar separado mesmo. Deixa pra lá, já me arrependi. Vou criar uma div que é mais fácil aqui, maior. Que vai ser uma class card booty, né? Eu vou deixar separado o título que é mais bonito mesmo. Daí dentro dessa div tem o nosso parágrafo. P class. O nosso parágrafo, ele tem um espaçamento de 2 e vai mostrar um, um strong, que o nome vai ser CPF. E daí você fecha o strong. E daí o nosso strong vai ser o nosso CPF. Cifrão, underline, usuário.cpf. E daí fecha nosso parágrafo, né? Eu coloquei errado aqui. Sabia que tinha alguma coisa errada. É um título aqui, não é uma div. Essa fecha essa fecha essa. Daí tá certo agora. Agora sim. Agora eu entendi. Daí a gente tem só o CPF e telefone, né? Lembrando, gente, que isso aqui tem que ser igual o nome da tabela certinho, né? Porque a gente está referenciando ela, a tabela que a gente do banco de dados lá, né? Daí fecha a nossa div, né? Barra div. Daí a gente fechou essa aqui. Ó, essa fecha essa. E essa fecha essa. Agora a gente tem que fechar essa. Fechamos. Beleza. Feito isso, a gente já pode dar um fechar nossas aspas aqui, né? Daí, fechando nossas aspas, a gente dá um ponto join, que a gente tá, tipo, dando... onde está o espaço vazio, que no caso é aqui no nosso HTML, ó, esse espaço vazio aqui, você dá um ponto join tudo isso aqui, entendeu? Deixa eu... Opa, que é outras aspas. Opa. Aí. Não, acho... Não, não, não. Tá errado ainda. Aí, agora sim. Esse teclado cheio de coisa é foda, gente. E a gente pode fechar a nossa função.
Beleza. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte. Nessa função aqui em cima, aqui a gente já está pronto o nosso const resultado, né? Deixa eu colocar esse alert antes aqui. Ah, não, pode deixar assim mesmo, na verdade. Ah, não. Opa, opa. Vou colocar antes. Ah, não tem diferença. Vou deixar assim mesmo. Eu sou uma pessoa indecisa, gente. Daí aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar essa função, né? E daí com o nosso parâmetro, que parâmetros, gente? O nosso resultado. Beleza. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou deixar tudo padronizado com o mesmo nome, só pra, sei lá, só pra deixar. Beleza. Agora a gente tem que fazer o seguinte: a gente já fez a função, a gente já fez o negócio de renderizar, agora a gente tem que, tipo, adicionar essa função no nosso HTML, né? A gente vai fazer o seguinte: aqui embaixo mesmo, eu vou deixar aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um adficine listener, né? É, document ponto add event listener DOM content load. Que esse DOM content load quer dizer que, tipo, quando o usuário abrir a pasta, já é para rodar uma função. E que função é essa? É o nosso carregar users. Não precisa das duas, porque essa aqui dentro já chama essa, então só de colocar essa já funciona direitinho. Então, gente, esse aqui é o nosso servers, né, que é a nossa API de GET, e esse aqui é o nosso HTML. Agora a gente vai ver se deu tudo certo, né?